pessoal, tudo bem com vocês? Bom, neste vídeo nós vamos falar então sobre conjuntos numéricos. Os números, eles foram organizados nestes conjuntos para facilitar cálculos e compreensão de algumas atividades, tá? O primeiro conjunto que nós temos, que eu coloquei aqui, é o conjunto dos números naturais. Esses números são os números que naturalmente nós contamos, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, infinitamente, ok? Então, a prof vai colocar aqui 0, 1, 2, 3 e reticências, ok? Este em verde é o número inteiros. Prof, mas por que tem um Z? Pessoal, essas letras aqui, elas são de diversas origens. Por exemplo, este daqui é de origem alemã, tá? É a palavra números inteiros de origem alemã. Já os racionais, por exemplo, que é o que, ele é de origem inglesa, tá, pessoal? Então, somente memorizem que os inteiros são representados por um Z. Então, pessoal, nos números inteiros, além dos números naturais, nós precisamos estar atentos que os números naturais estão dentro dos inteiros. Então, os inteiros todos esses números naturais da nossa contagem, porém tem um acréscimo aqui que são dos números negativos. Então, todos os números que são negativos estão aqui dentro. Somente dos inteiros, né? E se eu for pensar em tudo, eu utilizo o natural também. Ok, o próximo que nós temos são os números racionais. Os números racionais, ele é representado pela letra Q, ok? Os números racionais, eu tenho os números naturais, temos os números inteiros, porém temos mais alguns números que são específicos dos racionais, que são os números decimais e fracionários. Então, além de nós termos os números naturais inteiros, nós temos os números decimais e fracionários. E também precisamos lembrar da dízima periódica, pessoal. A dízima periódica são números que vêm de uma fração, por exemplo, 1 dividido por 3. É como se fosse 0,333 infinitamente. Ou seja, ele se repete sempre o mesmo número, 3, 3, 3. Então, isso é uma dízima periódica, ok? Aqui, se nós dividirmos 2 por 5, vai dar 0,4, tá? Então, os números decimais estão aqui dentro, as frações, as dízimas periódicas. Já nos números irracionais, nós temos dízimas não periódicas. Então, vou colocar aqui para vocês. Dízimas periódicas. As dízimas não periódicas são os números irracionais, ok? Então, quando nós pensamos, por exemplo, no número π, ele é 3,1415 infinitamente, né? Ele não tem um padrão de repetição, não é periódico, ok? Se nós falarmos do número de ouro, também é um número infinito, 1,6180 infinitamente, só que ele não tem um padrão de repetição, também é uma dízima não periódica. Se nós falarmos também de raízes não exatas, como exemplo, raiz de 2, né? Não é um quadrado perfeito aqui. Então, também é um número irracional. Já os números reais, que eu coloquei aqui com a cor de caneta rosa, vou até colocar aqui para vocês. Então, pessoal, acrescentei aqui para vocês os números reais, está em caneta rosa, são todos estes daqui, tá? Todos esses que nós acabamos de conversar são os números reais, tá? Se vocês observarem, só esse pedaço são os irracionais, tá? Os racionais é esse pedaço todo. Então, os números reais, ele tem a grande divisão de irracional e racional,
ok? O racional, ele tem dentro de si os inteiros e os naturais. Já os irracionais, ele está sozinho aqui, ok? Então, estes são todos os meus números reais. Nós temos um outro grupo de números que se chama os números complexos. Ele é representado? Eu vou colocar um exemplo aqui para vocês. Olha só. Nós sabemos que quando falamos de raiz negativa, nós aprendemos que não existe, não tem como calcular isso. Mas quando nós falamos de números complexos, sim, nós podemos calcular isso desenvolvendo técnicas, né? Então, por exemplo, raiz de menos 25, tá? Nós, matemáticos, utilizamos a seguinte divisão para poder fazer isso. Raiz de menos 1 vezes raiz de 25. Eu separo o meu negativo de um lado e deixo somente o número 25, tá? Então, raiz de menos 1, eu vou dar o nome de i, tá? Nos números complexos, nós temos esse i como representação. Vezes raiz de 25 é 5. Então, eu tenho 5i, ok? Essa é a grande definição aqui dos números complexos. Bom, pessoal, era isso. Espero que tenham compreendido e até o próximo.